Gálatas, capítulo de número 1, nos versos de 1 até o verso de número 9. Quando você encontrar, fique de pé, vamos ler esse texto. Hoje vai ser o nosso estudo baseado nesta carta de Paulo aos Gálatas. Acompanhe conosco com muita reverência e atenção. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versos de 1 até o verso número 9. Vamos ler alternadamente. Amém? Gálatas 1, de 1 a 9. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Podeis sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Com alegria nós temos avançado nesse estudo que tem sido tão abençoador para a igreja. E acredite, se quiser, nós já temos os temas dos próximos estudos da IPA até 2029. Eu estou aprendendo bem com os nossos antecessores para, com muito planejamento e organização, trabalharmos no conteúdo que edificará a igreja. Então eu já estou pensando lá na frente, já também visando esse avanço no estudo da Bíblia, que é um importante resgate que precisamos ter no que diz respeito ao aprendizado da igreja. Aprendermos a Bíblia, aprendermos teologia também, vida cristã, mas conhecermos mais a palavra. E esse estudo desse ano tem sido muito abençoador por isso. Ainda temos alguns meses, ainda completaremos esses livros. E hoje chegamos na carta de Paulo aos Gálatas, que cronologicamente, como eu falei em outras oportunidades, foi a primeira carta registrada pelo apóstolo Paulo no curso da sua primeira viagem missionária. Se tivéssemos que organizar as cartas do Novo Testamento conforme a sua sequência, a primeira seria a carta aos Gálatas. Mas nós estamos seguindo a sequência do cânon do Novo Testamento. Começamos por Romanos, depois falamos na semana passada da primeira e da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e agora estamos falando da carta aos Gálatas. Semana que vem falaremos da carta aos Efésios. Então hoje nós vamos falar sobre a carta aos Gálatas, nesse nosso passeio pelo Novo Testamento. Temos 3 alvos do nosso estudo desse importante trecho, conhecido como carta aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, e nossos objetivos eles são variados. É conhecimento, é sentimento e é também ação. O desafio que ele nos traz ao aprendermos o que vamos absorver nessa noite para levarmos lá para fora, como nas portas dessa igreja está registrado, entre para adorar ou para aprender e saia para servir, para viver a Cristo. Nosso primeiro alvo é saber. Saber o quê? Por que sabemos isso? Porque Paulo ele escreve a carta aos Gálatas para falar de uma igreja que, logo no princípio do seu ministério apostólico,
conheceu o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho salvador de Jesus Cristo, mas tinha apostatado desse ensino para recorrer a métodos pessoais de obtenção da graça de Deus, como, por exemplo, a circuncisão, como, por exemplo, a abstenção de certas comidas, guarda de dias, coisas próprias dos judaizantes. E Paulo se espanta com isso logo no começo dessa carta, no capítulo 1, no verso 6, dizendo, acompanhe comigo: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E é por isso que ele diz: se alguém vos tem pregado um outro evangelho diferente daquele que eu vos ensinei, que foi o que Cristo me ensinou, seja considerado maldito, anátema. Por quê? Anátema era um termo usado na religião judaica para pessoa impura, pessoa que devia ser considerada totalmente maldita, porque estava imprópria para os aspectos cerimoniais do culto judaico, das ofertas, dos holocaustos e assim sucessivamente. Então, o primeiro alvo da nossa lição de hoje é esse. Dentro dessa mensagem da carta aos Gálatas, entendermos a importância de deixarmos de uma vez por todas velhas práticas que acreditávamos ser o que nos aproximava de Jesus e crermos única e exclusivamente na sua graça, que ela sim nos salva com eficácia. Segundo alvo da nossa lição é sentir. Ao entender isso, nós temos uma experiência, que é sentir o quê? Paulo olha para essa igreja da Galácia com muito carinho e um zelo pastoral e apostólico para dizer para eles: vocês não podem mais viver como escravos, como vocês viviam antes. Antes vocês eram escravos do pecado, agora vocês querem ser escravos de métodos humanos para obter a graça do Senhor. Sejam livres, isso vai agradar ao Senhor, e a liberdade de vocês não é para dar ocasião ao pecado, é para manifestar o fruto do Espírito, que ele vai falar lá na frente, no capítulo 5. Veja como é que é interessante a gente entender a mensagem por detrás de cada uma dessas cartas para compreendermos o porquê de certas colocações que os apóstolos e os autores bíblicos fazem. Então esse sentimento, Paulo está dizendo para a igreja da Galácia: sintam-se confiantes, não duvidem que a graça de Deus é suficiente para salvar vocês, para vos purificar, para vos santificar. Não tenham dúvidas disso, ela é suficiente, ela é maravilhosa, ela é poderosa, não precisa recorrer mais às cerimônias judaicas. E finalmente, ao aprender e sentir isso, nós vamos agir nas nossas vidas para quê? A liberdade que Jesus nos dá é a liberdade que é pautada, como vimos na semana passada na carta aos Coríntios, pelo amor. A liberdade cristã, ela nos ensina muito mais a respeito da renúncia do que a vida desordenada. A liberdade que o mundo apresenta não é a liberdade que Cristo nos dá. A liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade sob proteção, sob direção, com alvo e propósitos estabelecidos. Mas a liberdade que o mundo apresenta é uma vida licenciosa, de que eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser e quando me der na telha. Isso não é liberdade, isso é desordem. Isso não é liberdade, isso é balbúrdia, é bagunça. Liberdade é termos a proteção de vivermos a nossa vida confiante de que o Senhor nos salvou e nos permite desfrutar de tudo que Ele criou com responsabilidade, com amor aos nossos irmãos, com vigilância e testemunho, com vida de oração e assim sucessivamente. Então são alvos importantes para avançarmos na nossa lição de hoje. Com data provável do ano 48 ao ano 49 depois de Cristo, Gálatas é possivelmente a primeira epístola de Paulo, como eu falei anteriormente. É um belo compêndio ou conjunto de ensinos sobre a salvação pela graça em Cristo Jesus. A epístola é a expressão exata da liberdade cristã por meio da fé somente. É também a chamada Carta Magna, ou a Constituição da Liberdade Cristã. São dois livros, por isso muitos teólogos defendem que a Carta aos Hebreus teria sido escrita por Paulo. E
Um dos grandes argumentos contrários a isso é que em todas as cartas, como nós vemos aqui no capítulo 1 de Gálatas, verso 1, ele inicia as suas epístolas se identificando. O que ele diz aí? Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então, todas as suas cartas ele se identifica. Porque só na carta aos Hebreus ele não se identificaria? É um grande argumento para dizermos que não foi Paulo que registrou a carta aos Hebreus. Mas por que muitos associam? Por causa da mensagem. A carta aos Hebreus fala muito disso também, da supremacia de Cristo, aos rudimentos da fé judaica, aos cerimoniais, às leis do contexto religioso. Jesus ultrapassa isso para nos trazer um senso de perspectiva e de liberdade que norteia a prática cristã. E aí você não faz ou deixa de fazer coisas porque uma lei te proibiu, mas porque agora você é governado pelo Espírito Santo. Você não deixa de frequentar lugares e de nutrir convivência com certas pessoas porque o pastor da igreja, porque a regra da igreja diz para você: não fale mais com os ímpios, como algumas igrejas até hoje fazem isso. Existe uma seita muito conhecida por todos vocês, tenho certeza disso, e que proíbe que você se comunique até com membros da sua família que não sejam da sua religião. Isso não tem nada de Bíblia. Isso não tem nada de testemunho cristão. Mas é assim que eles entendem. Erradamente. Isso são coisas que a gente pensa que ficaram lá no período da igreja da Galácia, mas que estão muito presentes ainda em muitas denominações, em muitas comunidades que se chamam cristãs, mas vivem com o peso de leis e de regras que não estão ordenadas na Bíblia. Você deixa de conviver com alguém que pode estar te prejudicando na tua comunhão com Deus, não porque a igreja te proibiu, mas de repente porque o Espírito Santo te incomodou para isso. Ele é que governa agora os nossos passos. É Ele que nos dá luz para tomarmos decisões sábias, pautadas na palavra. Deixarmos hábitos, deixarmos companhias, deixarmos frequência a certos lugares. Tudo pautado por decisões motivadas no que o Espírito diz aos nossos corações, já que somos novas criaturas. É o que Paulo está dizendo para a igreja da Galácia. Por isso é a carta da liberdade, que não quer dizer... Eu guardo muito isso do tempo da minha adolescência, quando estudava na escola bíblica dominical, e sempre se enfatizava isso. Aprendi isso com a irmã Lucinha, lá na igreja de Carmelândia. Aprendi isso com a irmã Eni, classe de adolescentes. Quando se dizia, né, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Porque é dar ocasião para a imoralidade, dar ocasião para a vontade desarraigada da palavra. Isso não é liberdade, como nós falávamos há pouco. Então, veja que é uma carta muito aproximada ali, poucos anos depois, mais ou menos 15 anos depois, ou 16 anos depois da morte de Cristo, né? Que aconteceu aí no ano 33, aproximadamente, né? Na verdade, tem uma questão aí do calendário, mas a gente não vai entrar nessa polêmica aí. Mas aproximadamente 15 ou 16 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, ou seja, muito fresquinho na mente ainda de toda a sociedade da época, os acontecimentos em Jerusalém, a morte do Filho de Deus, sua ressurreição, o terceiro dia, a prisão dos apóstolos, a dispersão dos discípulos por Samaria, pela Judeia e até os confins da terra, que vai se cumprindo também através do ministério desse apóstolo que escreve a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo. Gálatas marcou a vida de grandes homens de Deus, como por exemplo de Martinho Lutero, que disse: o pequeno livro de Gálatas é a minha carta, eu noivei com ela, é a minha esposa. Já John Wesley diz que encontrou paz duradoura a partir de um sermão em Gálatas, porque principalmente Lutero, ele que era monge agostiniano antes de ser o grande reformador, ele convivia desde a sua juventude, quando se aproximou da fé cristã, embora ainda católica, ele tinha um pensamento muito grande em relação à justiça de Deus, o juízo de Deus, a penitência. Então ele tinha muita dificuldade de entender que Deus, sendo justo, nos perdoaria e continuaria sendo santo.
porque ele não tinha se deparado ainda com a justificação que não é obtida por meio das obras, mas por meio da fé e somente. Então ele encontra paz para o seu coração, ele tem tamanha admiração para com a carta aos Gálatas por conta dessa profunda lição que ela nos traz sobre a liberdade cristã e sobre os méritos da graça do Senhor e não nossos. Então, em introdução, nós observamos então esses destaques relacionados ao tema da carta aos Gálatas. Na nossa visão panorâmica, meus irmãos, é possível observar que ela integra, como algumas das cartas até que nós vimos, carta aos Romanos, carta aos Coríntios, também a carta aos Gálatas, a próxima que é aos Efésios, mesma coisa, são integrantes desse grupo chamado Grupo de Epístolas Paulinas às Igrejas, ou eclesiásticas. Depois nós vamos ver um grupo de epístolas pastorais e também epístolas pessoais. Nós vamos ver cada uma delas. O autor ele já se identifica no capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo, e a sua data, vimos até na introdução, ano 48 ou 49 depois de Cristo. Ele escreve por ocasião da sua primeira viagem missionária em Antioquia da Síria. Seu alvo, primeiramente, são judeus e gentios da cidade da Galácia. Ele diz isso no mesmo capítulo 1, verso 2. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Veja que não era só uma igreja, mas algumas na cidade da Galácia, uma colônia grega. O versículo-chave está em Gálatas 5, versos número 1. Queria que você abrisse comigo para lermos. É o verso-chave, é o verso principal da carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso número 1, onde ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. A escravidão da lei, que ele vai aprofundar mais na carta aos Romanos, que nós estamos estudando na EBD, é um tema também que vai permear aqui a carta aos Gálatas, mas com mais foco ainda nessa liberdade cristã. Paulo falando aqui então da importância de nos submetermos à graça. No esboço da carta aos Gálatas, nós vemos aí 3 importantes seções, onde Paulo ele fala de 3 temas de maneira mais ampla. Primeiro, da autoridade apostólica. Veja que ele foi lá, provavelmente essa igreja ela foi plantada ali por judeus da dispersão, da mesma forma como foi a igreja de Roma, e Paulo contribui também com algo ali, porque diz que os ensinou. Então ele participou direto ou indiretamente do plantio, do começo dessa igreja da Galácia. Não de maneira fundamental, mas também foi um dos plantadores dessa comunidade de crentes na cidade da Galácia. E ali ele deixa um ensinamento muito certo para aqueles cristãos, como deixou em Corinto. E quando sai de lá, aqueles irmãos se distanciam dos ensinamentos que Paulo havia deixado com eles para seguirem mestres, falsos profetas, falsos mestres judaizantes, dizendo: não, vocês podem ser salvos pela graça, mas tem que se circuncidar também. Senão vocês não vão para o céu. Olha, tem que também evitar certos animais, como está lá na lei de Moisés. E Paulo vê aquilo apequenando a fé dos crentes da Galácia, dos Gálatas. Aquilo ali aprisionando o entendimento deles da vida com Deus. E eles vão ali, de novo voltando para essas coisas que Paulo havia claramente refutado diante deles com a sua vida e com o seu ensinamento. Lembrando que ele era um exímio judeu. Ele era um zeloso guardador da fé judaica. E fala isso com a propriedade de quem viu a inutilidade de se prosseguir com as cerimônias do que já cumpriu o seu propósito, que era apontar para Jesus, para a sua graça salvadora. Então, ele começa essa carta defendendo por quê? A sua autoridade apostólica. Porque parece que a sua autoridade não estava valendo nada. Ele havia deixado ensinamentos para aquela igreja, e por isso ele diz com espanto, no verso 6, eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Eu ensinei vocês o verdadeiro evangelho, mas rapidamente vocês já se distanciaram. Sabe quando a criança ela é ensinada, e ele fala isso aqui também para a igreja da Galácia,
Aí a criança é ensinada, olha, você não pode botar o dedo na tomada, porque senão vai levar choque. Tá. Ah, tá bom, papai, tá bom, mãe. Aí vai lá e põe o dedo. Mas eu acabei de te falar. Não é essa a nossa reação? É Paulo olhando como se para os seus filhos. Eu ensinei tudo direitinho para vocês, como é possível? Por quê? Tão rápido vocês já se distanciaram. Então ele quer dizer, veja, esses que estão se apropriando de vocês são lobos, são falsos mestres. Não deem ouvidos, eu sou apóstolo porque não fui chamado da parte de homens, mas para servir ao Altíssimo Deus, aquele. Fui chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, diz ele aqui no verso 1 do capítulo 1. Então ele confirma e defende a sua autoridade como apóstolo, para, por consequência, defender a autoridade do seu ensino. No capítulo 3 e 4, ele fala de outro tema também muito conhecido nas cartas de Paulo, a justificação pela fé. Paulo explica e ilustra cuidadosamente que a justificação é pela fé somente, visando dizer o que para eles? As obras cerimoniais não vão justificar vocês. Deixe isso para lá. Para de perder tempo com isso. Invistam no que realmente é útil, a vida cristã, as evidências do fruto do Espírito, que é a salvação em Cristo Jesus. E no capítulo 5 e 6, ele encerra falando de uma coisa também muito importante que a gente viu na semana passada. Que interessante, não é? Como é que se encaixam os ensinos de Paulo. Isso traz mais uma demonstração de autoridade bíblica, porque ela não se contradiz. A palavra de Deus não se contradiz. Por quê, meus irmãos? Porque, assim como ele fala aos romanos de que, embora sejamos justificados só pela fé, ainda temos um compromisso de sermos santos, aqui aos Gálatas ele repete a mesma sequência. A justificação é pela fé, não é pelas obras. Poderia ser que alguém da Galácia pensasse, bom, então nesse caso, Paulo, já que tu estás nos ensinando assim, não vou mais me comprometer com nada, porque se é pela fé, eu creio, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Ele fala, não, há necessidade da santificação. Paulo mostra que a liberdade em Cristo não nos isenta da santificação na vida cristã. Pelo contrário, a santidade é uma demonstração da nossa salvação. É uma demonstração viva e eficaz de que nós já fomos chamados de uma velha vida para uma nova, diante de Cristo, e agora somos moldados não pelo mundo, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, um esboço simples, mas também profundamente teológico da carta aos Gálatas. Em uma frase, se tivéssemos que resumir a carta aos Gálatas, poderíamos dizer que Paulo comunica a libertação do pecado pela graça e não pela lei. Isso nos fica muito claro ao longo do texto da carta aos Gálatas. Algumas circunstâncias dessa carta que são importantes lembrarmos. No decorrer dos cerca de 30 anos que se passaram, aqui entre a conversão dele em Atos 9, perto de Damasco, e a sua prisão em Roma, quando ele encerra já o seu ministério, o apóstolo Paulo viajou muito pelo Império Romano como embaixador de Jesus Cristo. Ele usa muitas vezes essa expressão para nos conclamar também a essa representação real, oficial, que nós, enquanto servos e filhos de Deus, temos perante a sociedade, de nos comportarmos como integrantes desse reino, falarmos como integrantes desse reino, pensarmos e nos comportarmos como integrantes desse reino, imitando o proceder do nosso rei. As visitas de Paulo pelo seu ministério, passaram por diversas regiões, como a Galácia, a Ásia, a Macedônia, que é na região do norte da Grécia, a Acaia, que é no sul da Grécia, e além disso, muitas das suas visitas eram seguidas, como aqui também foi, de epístolas com as quais ele ajudava a supervisionar as igrejas que ele havia fundado. Então Paulo ele não saía, ajudava, visitava uma igreja, os doutrinava e abandonava. Agora vivam, sejam como vocês quiserem. Negativo. Isso é pastoreio. Paulo mostra aqui que o cuidado pastoral vai para além de ensinar, mas também é acompanhar. O pastor ele não dá só direção, ele também tem que acompanhar. É aconselhamento, é caminhada, vida na vida, discipulado. E é assim que se cresce na vida cristã, se cresce na caminhada
ao lado de Jesus. E Paulo fazia dessa forma. Ele molda e forja um discípulo, como faz com Timóteo, com Tito, com Epafrodito, em Filipos. Mas ele não os abandona à própria sorte, ele os acompanha de perto, ensinando-os a guardar a verdadeira doutrina. Uma dessas cartas foi essa, a carta aos Gálatas, onde muitos creem ser a primeira carta escrita por Paulo, como eu disse, e que foi dirigida às igrejas da Galácia. É uma referência à parte sul da província, às 4 cidades da Pisídia, das quais nós mencionamos Antioquia da Pisídia, que não é a Antioquia da Síria, aonde ele escreve de uma Antioquia para outra, entre aspas. Icônio, Listra e Derbe, cidades que também vão ser objeto de cartas, como a carta de Pedro. Vai escrever também para essas localidades. Então Paulo aqui, ele evangelizou a estes irmãos na sua primeira viagem, está narrada lá em Atos 13:1 até 14, verso 28. E essas são algumas circunstâncias interessantes da carta de Paulo aos Gálatas, né? Suas 3 famosas viagens missionárias levaram a pregação do evangelho e plantio nas igrejas nas províncias da Galácia, da Ásia, da Macedônia e da Acaia, como eu falei. E as suas visitas eram seguidas de epístolas. Há ainda mais uma circunstância importante de lembrarmos aqui, que Paulo, ele em poucas cartas, ele fala muito sobre si próprio. Ele usa a grande parte dos seus escritos, das suas epístolas, para doutrinar, para ensinar, para corrigir erros, para encorajar os irmãos, principalmente como ele faz nas cartas a Filipos, aos Filipenses. Então, mas na carta aos Coríntios, como vimos na segunda carta aos Coríntios, onde ele fala muito sobre as suas lutas de ministério. Vimos isso na semana passada, está lá no canal da IPA no YouTube. E aqui na carta aos Gálatas, ele fala de detalhes da sua experiência de conversão. É uma das cartas que nos dá mais ênfase a isso também, como ele fala aí no capítulo 1. Ele contraria os hereges, defende a sua autoridade como apóstolo, tendo consciência da importância dessa defesa, porque ele não dependia da lei escrita para a sua salvação, mas unicamente pela fé defendia a doutrina da salvação. Ele ilustra que a graça e a lei, a partir da história de Sara, de Agar, e vai trazendo diversos ensinamentos importantes para nós. Aqui ele vai repreendendo essa noção de salvação pelas obras. Havia na igreja da Galácia um grupo denominado judaizante. Esse grupo era os que estavam cativando os olhos dos Gálatas. Eles acreditavam não poder o indivíduo tornar-se cristão sem antes ser judeu. Isso está lá em Gálatas 6:12. Veja comigo. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Veja, era uma decisão muito difícil dizer que era um discípulo de Jesus. Porque a primeira grande perseguição contra os cristãos não partiu dos romanos, não partiu dos gentios, partiu de quem? Dos judeus. Lá em Atos 8, deflagrou-se uma grande perseguição em face dos cristãos por parte dos judeus, depois do martírio de Estevão. Tiveram que fugir para Samaria. O próprio apóstolo Paulo sabe disso, porque era um dos perseguidores da igreja. E então, dizer que era cristão sem dizer que era judeu podia chamar para si um grande alvo de perseguição. E então, esse grupo judaizante estava dizendo para eles: olha, vai pelo certo, não arrisca não. Quer dizer que é cristão, não tem problema, tá bom. Agora diz que é judeu também, porque aí junta tudo e aí você vai evitar certos dissabores, certas lutas aí que você vai ter no tocante a perseguições. Evita. Ou seja, pega o caminho mais fácil. Parece Faraó dizendo para Moisés, né? O seguinte, por que esse negócio de libertar o povo? 3 vezes por ano eu deixo vocês irem lá no deserto, vai lá dar um passeio, preste sacrifício, depois volta e vamos trabalhar aqui, meu irmão. Não é? Era assim que vai ficando o meio do caminho para a gente. E ficar em cima do muro
E tem aquela história interessante, que é uma ilustração, obviamente, não é assim que funciona, mas nos ajuda a entender um pouquinho sobre essa questão de isenção. E o jovem estava em cima de um muro, e de um lado, Jesus falando: venha, querido, eu te chamo, venha para o meu caminho, eu vou te dar salvação de graça, eu já me entreguei por você. E aí ele: puxa, eu não sei, eu vou ter que renunciar a muita coisa, eu estou pensando bem e tal. E aí ele olha do outro lado e o inimigo está lá, sentado. Aí ele, curioso, perguntou: tu não vai tentar me convencer para ir também? Ele falou: não, o muro é meu. Ou seja, né? Tá ali na indecisão, já é tudo que ele quer, não precisa ir pro lado dele, não. Obviamente que tem muito maniqueísmo aí nessa ilustração, mas nos ajuda a entender, meus irmãos, que essa indecisão contribui muito para que nós não cresçamos na nossa fé. Como aqui Paulo quer advertir os crentes da igreja da Galácia. Eles não estavam sendo menos cristãos, eles estavam renegando a salvação, a doutrina verdadeira, a título de aparências, para evitar perseguições. Então, tal ensino contrariava completamente a doutrina da salvação pela graça. Independentemente de etnia, de classe social, ou de qualquer outra especificação partidária que eles pudessem ter, esse ensino judaizante provocava divisão na igreja, separava o judeu do gentio. E Paulo vai enfatizando que nós somos agora feitos um pelos méritos do Filho de Deus, do nosso Salvador Jesus. Então o propósito dele é esse. É escrever essa epístola para defender a salvação pela graça, evitando e condenando o legalismo dos judaizantes. A estrutura da carta aos Gálatas, ela é, embora breve, muito sistemática. Ele usa uma didática muito interessante para nos ensinar. Ele começa, como nós vimos lá naquele quadro inicial, falando da autoridade apostólica. Então ele inicia a Epístola aos Gálatas escrevendo a sua biografia. Não é? Ele fala que seu encontro com o Evangelho não dependeu de homens, como está lá em Gálatas 1, 12. Vamos ler? Gálatas 1, 12 diz assim: porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então ele fala sobre essa sua experiência. É interessante que nesse verso de 11 até 24, ele vai falar sobre aqueles anos, 3 anos que ele passou num locus, num momento pessoal, como um retiro de aprendizado, de desintoxicação. Ele que era um fervoroso judeu, agora foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco e teve que abandonar diversas concepções. Isso não é da noite para o dia. Isso nos ensina muito também sobre o passo a passo do crescimento na fé. Não se pode achar que ninguém está preparado com 1 ano de conversão, com alguns meses. Tem um processo. O apóstolo Paulo tirou 3 anos para se preparar. E aqui ele fala sobre isso no verso 18, olha só. No verso de 15 em diante. Mas quando Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Essa volta para Damasco está lá em Atos 9. Só que é uma janela de 3 anos que se passaram quando ele volta. Ele estava indo para lá perseguir a igreja, é encontrado pelo Cristo ressurreto, que o pergunta por que o perseguia. Então ele é tirado da sua visão, vai para casa, não é? Na cidade de Damasco, e lá é encontrado por Ananias, que numa visão fala ao seu servo para que vá lá impor as mãos sobre Saulo, que seria um instrumento útil nas suas mãos, e lá ele recobra a visão, é batizado, e então é ali que ele sai para a região da Arábia, como está aqui em Gálatas 1, 17. E olha só, ele explica isso dizendo em Atos 1, 18. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, Pedro, e fiquei 15 dias com ele. Lembra daquele episódio quando ele está em Damasco e ele é ajudado pelos discípulos para descer com um cesto, porque os judeus de lá
que ouviram a sua pregação já estavam perseguindo, porque ele estava pregando o Cristo ressurreto, e perguntavam, mas como pode ele que perseguir a igreja? Eu acho que deve ser uma estratégia dele. E engendraram de persegui-lo e o prenderem. Então os discípulos o descem num cesto no muro da cidade, e ele vai para onde? Para Jerusalém. Veja só, essa sequência de eventos. Então ele defende a sua autoridade apostólica, mostrando, meus irmãos, que ele é uma prova viva de que a lei não adiantou nada para ele, de que esses aspectos da fé judaica não o conduziram a ser um salvo. O que o salvou foi Jesus ter graça diante da vida dele e o encontrar naquela caminhada de morte, onde ele respirava ares de morte contra a igreja, para o resgatar e o comprar com o sangue do seu filho. Ele foi separado por Deus antes de nascer, o que ele diz aqui, defendendo a sua autoridade apostólica. Ele diz que viveu dentro do judaísmo e até mesmo perseguiu a igreja. Está no verso 13 e 14. Ele diz que foi vocacionado no caminho de Damasco. Como naquela série de pregações aqui, já tem alguns anos, você vai lembrar que nós falamos profundamente disso aqui na IPA. Ele pôde refletir e se preparar para o ministério durante 3 anos. Ou seja, ele está dizendo, gente, eu não vim de ontem para hoje aí defendendo uma doutrina diferente, eu me preparei para isso, o Senhor mesmo ensinou e ministrou meu coração. E ele se encontrou com outros discípulos, como quem quer dizer o seguinte, eu tenho também como apóstolo o aval dos 12 de Jerusalém, estive lá com eles, me encontrei com eles, aprendi com eles. Então, o que eu ensinei para vocês não é doutrina de homens, é isso que Paulo está usando. Ele não está defendendo a sua autoridade apostólica para dizer assim, olha gente, vocês têm que me respeitar, vocês têm que beijar minha mão, não é isso não. Paulo está dizendo aqui, vocês têm que respeitar o que eu ensino para vocês, porque não procede de mim, procede do Senhor. Ele esteve em muitos lugares pregando o evangelho, ele foi acolhido e enviado por Tiago, Pedro e João, como está lá, ele diz em Gálatas 2:9, ele chegou a repreender Pedro em Antioquia, quando ele não desejava se sentar junto com gentios, com pena de ser discriminado pelos judeus. Então, observe que ele vai estruturando a sua defesa da sua autoridade com exemplos biográficos relacionados à sua experiência. Segundo ponto, ele vai falar da justificação pela fé somente, exortando os Gálatas a porquê de terem cedido às heresias judaizantes. Primeiro, ele diz que eles abandonaram a graça. E aqui, essa estrutura ela nos ajuda a entender a gravidade do problema. Em Gálatas 1:6 ele diz, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isso é grave demais. Não é? Paulo não está exortando eles que eles estavam com dúvidas. Paulo não está exortando eles porque eles estavam com incompreensão, com dificuldade de viver na prática Cristo. Ele está falando de abandono, de algo perto da apostasia. Paulo está com a sua autoridade de apóstolo e pastor, falando para aquela igreja para tomarem cuidado. Vocês estão abandonando a graça. Segundo, pervertendo o evangelho. No verso 7 ele diz, o qual na verdade não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Cristo sacrificou-se, vertendo seu sangue carmesim para nos trazer liberdade. E eles, não, mas tem que circuncidar. Como quem quer dizer assim, não, o sacrifício de Cristo foi muito legal, a gente é muito grato por isso, mas não é suficiente não, tem que circuncidar. Isso é uma falácia. Isso é uma tamanha de uma heresia, como muitas igrejas nos dias atuais têm defendido. Olha, você é salvo pela graça de Cristo, mas tem que fazer isso também. Se você não fizer, vai para o inferno. E aí? Ou a graça é suficiente ou não é. E Paulo está corrigindo o entendimento errôneo desses irmãos. E é exatamente o que eu acabei de dizer, negando a exclusividade do evangelho. Outro evangelho estava sendo pregado e ele estava sendo considerado por eles de maneira equivocada e pecaminosa. E extrapolando os limites do evangelho. Meus irmãos,
O reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: aonde a Bíblia para, nós nos calamos. Quando a Bíblia fala pouca coisa sobre um assunto, nos é permitido, de maneira sábia e sóbria, especularmos algumas hipóteses. Entretanto, ele diz: tirando as sandálias dos nossos pés, porque esse terreno é santo. Como Deus fala a Moisés quando se encontra com ele na sarça ardente. Exemplo, falar sobre anjos. A Bíblia fala pouquíssimo sobre anjos. E tem gente que quer saber tudo sobre anjos. Você quer ser um angeólogo. Quer saber tudo. Quer doutrina dos anjos, a hierarquia dos anjos, porque esse é maior do que o outro, que é menor do que esse. A Bíblia diz isso? Não diz. Então reserve-se. Deuteronômio 29 e 29 diz assim: os mistérios ocultos pertencem ao Senhor, e o que Ele quis que nós soubéssemos, Ele nos revelou. Aonde? Nas Escrituras. O que Ele não quis que nós soubéssemos é porque Ele nos não saber. Ou seja, existem limites. Paulo está dizendo para eles: vocês estão extrapolando isso. Está bem delimitado. É pela graça somente que vocês são salvos mediante a fé. A justificação é pela fé, não é pelas obras. Não extrapolem esse limite, porque o que passa desse limite deve ser maldito. É o que ele diz: seja considerado anátema. Pode ser até um anjo. Por que ele cita isso aqui? Eu já falei en passant em outros estudos, mas falando especificamente, a colônia da Galácia tinha, dentre os cultos pagãos, muitos ali da colônia grega, um hábito de cultuarem anjos. Você lembra daquela passagem do tanque de Betesda? Quando tinha-se um pensamento. Da onde vem isso? De correntes culturais da época. De que um anjo descia, não é? No entardecer, e sacudia as águas, e aí eles se jogavam lá e eram curados. Não é? Puro misticismo. Mas isso permeava não apenas os hábitos da região ali, periférica de Jerusalém, como também aqui na região da Galácia. E eles falam: tá, vocês vêm dessa experiência mística, dos cultos do êxtase, de anjos, essas coisas todas. Mas pode ser até um anjo. Se pregar diferente do que eu vos ensinei, porque foi Cristo que me ensinou, tem que ser considerado maldito, tem que ser rechaçado, tem que ser rejeitado. Não entrem nessas falsas doutrinas, porque elas vão cativar vocês de novo para quê? Olha a consequência do que ele fala. Qual é o problema? É eles descrerem só? Se fosse só isso, ele ensinava tudo de novo. O problema é que isso levava eles para cativeiro. O pensamento da autojustificação nos prende, nos aprisiona, porque a gente entende que a gente salva a nós mesmos. Que nós nos autossalvamos. Isso nos aprisiona, porque a gente não consegue, porque nós somos falhos. Quando você pensa que você pode se autossalvar, você vai estar numa constante de fracasso, de frustração e de decepção, porque a gente falha, a gente erra e constantemente precisamos da graça do Senhor. Necessidade da santificação, ele encerra falando sobre uma graça que liberta o homem não para pecar, como ele fala também aos Romanos. E agora, que diremos, pois? Viveremos para dar ocasião ao pecado? De maneira nenhuma, como vimos lá em Romanos 6. Mas ele nos liberta para vivermos em santidade no Espírito, porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Paulo ensina que a vida cristã exige um padrão de santidade. Por isso, o apóstolo lembra que existe um grande conflito na vida cristã. Qual é esse conflito? A carnalidade e a espiritualidade. E ele fala de obras, de ambas as forças que militam no nosso interior. Vamos ver nesse quadro que nós separamos para entendermos melhor. Ele fala de algumas obras, por exemplo. E para cada obra da carne há um remédio da obra do Espírito. E você que pensou em algum momento que esses eram frutos do Espírito, essas são obras do Espírito. Existe uma correspondência na didática de Paulo. Obras da carne e obras do Espírito. O fruto do Espírito é que é a salvação. É o penhor da graça que recebemos com a presença dele em nós. Ele é a nossa garantia de que somos salvos.
porque ele tem nos mudado. É como aquele jovem que chega para o pastor e, aconselhando-se, diz: pastor, eu estou envergonhado de ser um crente, porque eu tenho pecado e tenho me sentido tão mal com isso, eu quero deixar a igreja. E o pastor diz para ele: meu filho, o fato de você se sentir mal ainda por pecar é exatamente o que mostra que você tem o selo do Espírito Santo, que você é um salvo. Não é a ausência do pecado que te faz crente, mas sim a ausência do pecado em paz. O crente, ele não peca mais inadvertidamente, ele peca porque falha, porque é limitado, mas se arrepende, está o tempo todo incomodado com essa situação e pretendendo agradar ao Senhor e deixar a sua vida de pecado. A obra da carne, a primeira que ele cita é a prostituição, falando de impureza. E ela é vencida pelo verdadeiro amor. O verdadeiro amor como uma obra do Espírito, de quem tem o fruto do Espírito. A lascívia, os lascivos, eles então são, na verdade, idólatras do corpo e do prazer. Pensa-se muito na idolatria só para o culto a imagens. Mas Paulo vai muito a fundo na idolatria para mostrar a mudança dos hábitos normais do homem, da mulher, das suas relações familiares, dos seus relacionamentos, e assim apontando que, na verdade, o lascivo, ele quer idolatrar, ele visa a idolatrar a sua própria carne. Já no espírito não vive buscando tristemente a lascívia como uma forma de idolatria, mas aquele que vive em Cristo, vive no Espírito, vive alegre, contente com o que tem, contente em obedecer ao Senhor. Também ele fala aqui de feitiçarias, inimizades, e é a obra do Espírito que nos traz uma outra circunstância de enfrentamento às circunstâncias da vida, é a paz, que excede todo entendimento. Porfias, ciúmes, que por outro lado tem, naquele que tem o espírito, o ânimo longo. O que é ciumento tem o olhar muito irritadiço, não é? Você lembra muito disso no relacionamento do casamento, mas também serve para amizade, serve também para relacionamentos sociais. Você que tem um amigo, mas se o amigo tem um outro amigo, ele já não pode, aí você já fica enciumado, chateado, ou não consegue dividir a atenção das pessoas que partilham do teu afeto, do teu relacionamento. Não pode ser assim. Mas já o cristão, aquele que é guiado pelo fruto do Espírito, tem como obra desse Espírito o ânimo longo. Reflete nas coisas que faz, que pensa e que decide. Iras, discórdias, que são vencidos pela benignidade. Quem é benigno é perdoador, é restaurador, não é irascível, não é discordioso, não é contendedor, mas é alguém que é amável, agradável. Isso é alguém benigno. Dissensões, facções que são vencidas pela bondade. Quem é bondoso não está engendrando partidarismos, facções, divisões, brigas. Pelo contrário, quer ver o bem, quer ver a bondade prevalecer. Invejas, bebedices, que são contrastadas pela fidelidade de sabermos que habita em nós o Espírito de Deus. E por isso não devemos dar os nossos membros do nosso corpo para dar ocasião a maledicências, glutonarias e coisas semelhantes a essas, que são também contrastadas pela mansidão e pelo domínio próprio. O crente não sai comendo tudo que vê pela frente, ele se domina. Embora o domínio próprio não diga a respeito só a isso. O domínio próprio diz respeito a muitas coisas. Fala do nosso compromisso de não nos irarmos e tantas outras coisas. Porque somos mansos, porque temos essa marca da obra do Espírito em nós. Ele encerra dizendo, meus irmãos, que a orientação, o segredo para uma vida vitoriosa é crucificar a carne. Em Gálatas 5:21, ele diz o quê? Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro-vos, como antes já vos preveni, para os que praticam tais coisas, não herdarão o reino
de Deus. E o verso 24, ele diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Andar no Espírito é o que nos traz essa condição, como está no verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quem se porta como alguém que pertence ao Espírito Santo de Deus também anda com Ele, vive com Ele, se comporta como estando sempre ao seu lado. Andai no Espírito, como ele diz em Gálatas 5,16, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque aí é Ele que dá as cartas, é Ele que vai dar as instruções corretas para agradarmos o Senhor. Conclusão, meus irmãos, estudar Gálatas é fortalecermos a convicção de que o ser humano só pode ser justificado pela fé em Jesus Cristo e que é o próprio Deus quem nos dá o dom da fé para a salvação. A carta também é extremamente prática e desafiadora na vida cristã. E por isso nela nós encontramos esse rico ensinamento para podermos crescer na nossa fé, entendendo que é a graça, somente ela, que nos alça para vivermos uma vida que agrada o Senhor. Muitos que viveram uma vida licenciosa no seu passado, tiveram uma experiência de fé diferente daquele que, como eu, tive o privilégio de nascer no lar cristão, vão, em algum momento da vida, olhar para trás, para o seu passado, quem sabe dizer: eu bebia muito, eu destruía a minha família, mas hoje eu não volto atrás, pois Jesus me libertou, restaurou meu lar. De repente, alguém que andava depressivo, angustiado em todo momento, antes de Cristo, poderia olhar e dizer para o seu passado: eu não via sentido algum para a minha vida. Eu não achava felicidade em nenhum lugar. Eu não volto mais atrás para ser dessa forma. Porque hoje Jesus me ensinou a verdadeira alegria. Ele me deu a razão para viver feliz. Muitos poderiam ser os depoimentos seus a esse respeito, nossos. Mas Paulo faz um convite na carta aos Gálatas para não olharmos mais para trás e olharmos para frente, olharmos para onde nós estamos agora em Cristo e desfrutarmos com amor e compromisso daquilo que Ele tem nos dado, não exigindo de nós obras, mas fidelidade e santificação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos cada dia mais crescer nessa nossa caminhada ao seu lado. Eu queria, antes de nós encerrarmos, cantar um cântico. E queria que tu fizesse dele também a tua oração. E é baseado nessa carta aos Gálatas.